Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo do nosso canal. E nesse vídeo a gente vai falar sobre Business Intelligence e Inteligência Artificial. Será que essas duas áreas elas têm alguma complementaridade? Será que elas são opostas e não conseguem se ajudar de nenhuma forma? É isso que a gente vai discutir. E também vamos falar sobre como as vagas, sobre como as empresas têm olhado para esse tipo de profissional, o que elas têm exigido de cada tipo de profissional. Então, é mais ou menos isso que a gente vai falar aqui hoje. E se isso te interessa, já curte esse vídeo, já se inscreva no nosso canal, porque a gente vai continuar trazendo esse tipo de conteúdo por aqui a partir de agora, ok? Então, vamos lá, sem mais delongas. Bem, primeiro vamos entender o que é o Business Intelligence. E aí eu trouxe nesse conceito aí o objetivo da área. Então, o objetivo do Business Intelligence é possibilitar acesso interativo, às vezes em tempo real, a dados, permitir a manipulação de dados e oferecer a gestores empresariais e analistas a capacidade de conduzir análises apropriadas. E aí, lá no final, eu destaco: o objetivo é justamente de tomar decisões mais embasadas e melhores. Então, o Business Intelligence, essa área que a gente pode chamar de BI ou inteligência de negócios, que seria a tradução literal, é justamente essa área que visa organizar os dados, disponibilizar esses dados para gestores, para analistas consultarem, interagirem com esses dados e aí, a partir disso, tomarem decisões melhores. Tá? Então, o Business Intelligence é essa área, né, que geralmente vai estar vinculada aí ao profissional analista de Business Intelligence. E esse profissional ele vai fazer o meio de campo entre o negócio e os dados. Ele precisa tanto compreender bem o negócio para fornecer esses dados de uma forma organizada para os gestores, para os tomadores de decisão. E esse profissional muitas vezes também, ele tem que interagir com essas pessoas mais de negócio para entender as demandas, para entender o que espera-se dos dados. Que é a partir disso que esses acessos serão construídos, que muitas vezes são através de relatórios ou através de dashboards, né, painéis gráficos para os gestores, beleza? O processo de BI baseia-se na transformação de dados em informações, depois em decisões e por fim em reações. Então veja, eu parto dos dados, esses dados eles de alguma forma vão subsidiar as decisões e depois devem ser tomadas ações com base nisso, né? Então, dados, informações para depois as decisões serem tomadas. Então, o profissional de BI tem que olhar para isso. E aqui eu já começo a te provocar. A gente vai falar sobre inteligência artificial ainda hoje, né? Mas a inteligência artificial consegue colaborar muito nessa etapa de transformar dados em informações. As técnicas que a gente tem de inteligência artificial muitas vezes conseguem automatizar essa análise, automatizar essa transformação de dados em informações, né? Através, por exemplo, da busca de padrões que sem técnicas adequadas a gente não conseguiria obter. Mas segura um pouquinho aí que a gente vai voltar a falar disso. Então aqui eu separei 3 vagas de aleatórias que eu achei no LinkedIn para comentar sobre as habilidades exigidas desse tipo de profissional. Então, geralmente, o profissional que trabalha com BI é chamado de analista de BI ou analista de dados também. Muitas vezes tem uma interseção muito grande ou business intelligence, alguma outra coisa na frente, tá? Mas é importante também destacar que cada empresa vai dar um tom para a vaga. Existem alguns direcionamentos gerais que partem muito desse contexto e desse conceito que a gente acabou de falar, mas cada empresa pode dar o seu tom e especificar atribuições, características, técnicas e ferramentas específicas para a sua vaga. É isso que a gente vai olhar aqui agora. Então, veja, nessa primeira, o que a gente tem? A gente tem primeiro as responsabilidades e depois o que é esperado em termos de técnica, né? Então, coletar, processar e analisar grandes volumes de dados para obter informações. Vem muito nessa linha do que a gente acabou de falar. Criar e manter dashboards, relatórios e visualizações interativas. Dashboards, caso você não saiba, é um conjunto de gráficos, um conjunto de painéis que vão apresentar informações para o usuário. Tá? E aí ele até menciona aqui, ó, Power BI, que é uma ferramenta muito utilizada e muito em voga hoje quando se fala de BI. É uma ferramenta da Microsoft e ela permite
visualizar esses dados, mas não só isso. Ela permite também tratar dados e fazer alguns tipos de transformações ali também. Mas uma característica importante é justamente a capacidade que ela dá para o analista montar as suas visualizações ali e interagir com elas. É uma ferramenta muito em voga hoje quando se fala de BI. Entender as necessidades de negócio, tá? Isso também é um ponto muito importante para o profissional de BI. Entender as demandas de negócio vem aqui embaixo também, do cliente. Por quê? Porque eu preciso conversar com o cliente, entender as demandas dele para traduzir isso em informações. Olhar para os meus dados e, a partir disso, construir informações que sejam úteis para o cliente, né? Em termos de técnicas de ferramentas, experiência em desenvolvimento. E aí, veja, essa vaga aqui eu achei muito interessante porque as técnicas, as ferramentas que ela exige acabam sendo ferramentas muito vinculadas a geralmente desenvolvedores de software e não a profissionais de BI. Então veja que cada empresa vai dar um tom para a vaga ali de BI, tá? E para as outras vagas também. Então pode ser que no geral não seja uma ferramenta muito comum para o mercado de BI, mas que essa empresa aqui espera dos candidatos. Então, quando a gente fala de Node, React, são todas tecnologias de desenvolvimento de software normalmente, mas essa empresa aqui solicita que os candidatos tenham essa habilidade. Conhecimento em Prisma, integração com bancos de dados. O Prisma eu, inclusive, nem conheço. Bancos de dados é esperado, de fato, porque o profissional de BI precisa analisar os dados, né? Azure e Google Cloud. Hoje está muito em voga também o uso de nuvem, o uso das clouds, tanto a Google, Amazon, e Azure da Microsoft também. Então aqui é um requisito. CI/CD, que também geralmente é vinculado a devs, né? E automação de deploys. Então é esse fluxo constante de entrega de produtos de software, geralmente. Experiência com Git, que é versionamento de códigos. React, que também é uma tecnologia mais voltada para o mercado de desenvolvimento de software. Então veja aqui as tecnologias que ele pede. Ele menciona ali o Power BI, menciona bancos de dados, mas acaba mencionando outras tecnologias que geralmente não são cobradas para profissionais de BI. Vamos dar uma olhada na próxima vaga. Nessa aqui, ela já está falando desenvolver e manter dashboards em Looker e Tableau. Looker é uma ferramenta de visualização de dados também, semelhante ao Power BI, por exemplo, só que um tanto mais simples, só que é da Google, tá? Então, o Looker é uma ferramenta da Google. O Tableau é uma ferramenta muito conhecida também quando se fala de BI, quando se fala de visualização de dados. Então, é bastante explorada nas vagas. Dashboards e ferramentas de BI, que é algo bastante esperado, bastante comum de um analista de BI. Garantir a integridade e precisão dos dados. O BI acaba tendo que interagir muito, o analista de BI acaba tendo que interagir muito com essas questões de qualidade de dados, né, de segurança, de precisão também, mas vão ter outros profissionais que talvez estejam um pouco mais preocupados com isso, como é o caso do engenheiro de dados, tá? Mas veja que em alguns casos, o BI, o analista de BI é cobrado como engenheiro de dados também. A gente encontra vagas nesse sentido. Otimizar consultas, geralmente também é mais uma atribuição do engenheiro de dados. E aí ele menciona o Looker e o Tableau, a SQL, que é uma linguagem para interagir com bancos de dados, essencial para profissionais de BI, já que eles de fato têm que interagir com os bancos de dados, né? Ferramentas de ETL, extração, transformação e carga de dados, também é bastante importante. E essa última aqui fala muito sobre essa colaboração com vários departamentos para coletar, analisar e apresentar os dados. Então veja que essas habilidades interpessoais para o analista de BI é muito relevante, é muito importante. Utilizar ferramentas de BI para criar painéis, relatórios e visualizações, que é o que de fato a gente já espera desse tipo de profissionais. Mineração de dados e análises estatísticas, que muitas vezes fica para um profissional, talvez ali de machine learning, mas também pode ficar aqui para o profissional de BI, como nesse caso. Estruturas de governança de dados, apoiar no desenvolvimento e nessa manutenção, também é uma atividade comum do BI. Ferramentas de data vis, como o Power BI, como eu disse, está muito em voga essa ferramenta. Linguagem PL/SQL para lidar com bancos de dados, essencial.
DAX, que está muito vinculado ao Power BI, e o Power Query, que também está muito vinculado a essas ferramentas da Microsoft, como o Excel, como o Power BI. E Python ou R será considerado um diferencial. Cada vez mais esses analistas de BI estão sendo chamados para programar também, né? Para ter uma noção de programação, porque isso acaba ajudando a interagir melhor com os dados. Beleza? E aí, como ferramentas, o Power BI e o Tableau, como a gente viu nas vagas, eles costumam aparecer bastante. E SQL, que é uma linguagem para interagir com bancos de dados relacionais de forma geral. Então, esses aqui são três das ferramentas cobradas, mas muito comuns nessas vagas de BI. E agora vamos falar um pouco sobre inteligência artificial. A inteligência artificial é uma área de estudo e um conjunto de técnicas que partem da matemática, da computação e da estatística para simular a inteligência humana com vistas a resolver problemas, né? Hoje, a IA está muito relacionada ao uso de dados. Então, hoje, cada vez mais, os dados têm subsidiado esses produtos de inteligência artificial, né? Nós temos as técnicas de Machine Learning e Deep Learning, que estão dentro também da inteligência artificial, e elas usam de forma mais intensa os dados para gerar resultados, para construir modelos que sejam úteis para resolver problemas. Então, é um pouco difícil conceituar a inteligência artificial assim, mas dois pontos importantes são o uso de dados e essa questão da interação da matemática, estatística e computação. Porque é só a partir dessa interação que a gente consegue construir modelos realmente úteis e realmente robustos para resolver os problemas que nos aparecem, beleza? Em relação às vagas de IA, a gente tem algumas nomenclaturas, como por exemplo, engenheiro de MLOps, engenheiro de IA, especialista em IA. Então, aparecem nomenclaturas desse tipo. E as habilidades estão muito relacionadas ao uso dos modelos mais clássicos, conhecimentos dos modelos mais clássicos, uma sólida formação em estatística também, né? E algumas outras técnicas, como por exemplo LLMs, como o ChatGPT, né? Que estão muito em voga, estão muito ventiladas aí no mercado de IA também. Então eu separei 3 vagas para a gente dar uma olhada nesses requisitos. Nessa primeira, a nomenclatura está como especialista em IA. Especialista em IA. E quais as habilidades requeridas? Desenvolver e implementar modelos de IA inovadores para analisar processos judiciais. Então, às vezes, o profissional de IA ele vai ser contratado para lidar com um domínio muito específico, como é esse caso aqui. Essa pessoa vai ser contratada para trabalhar em processos em uma dinâmica, né, em conjuntos de dados que tratam de justiça. Então, se a pessoa tiver algum background, alguma experiência com esse tipo de dados, provavelmente ela vai ser privilegiada nesse tipo de processo seletivo. Em termos de ferramentas, eles mencionam LLMs, né, que são, por exemplo, o ChatGPT, e outros modelos aí que estão sendo muito utilizados para processar texto. Proficiência em Python, uma linguagem muito utilizada quando se fala de inteligência artificial, e algumas outras habilidades, só que nesse caso dessa vaga aqui, eles mencionaram mais habilidades humanas, talvez, do que técnicas. Nessa segunda vaga, a descrição ali tá pessoa engenheira de IA, tá? Então veja que a nomenclatura muda um pouco. Em termos de técnicas de ferramentas, eles falam de experiência com modelos clássicos de machine learning, como por exemplo modelos supervisionados e não supervisionados. Experiência com IA generativa, LLMs, que está sendo muito utilizado, muito falado. Cloud, essas ferramentas de cloud, de nuvem, estão sendo muito utilizadas para o desenvolvimento de machine learning, de inteligência artificial de forma geral. Pipeline de produção de modelos, então conhecer essa esteira de construção de um modelo, de um produto de machine learning, também é uma habilidade essencial. Criação de APIs, que é através é a ferramenta pela qual as aplicações vão interagir com a inteligência artificial. E essa última vaga é engenheiro de IA também, né? Semantic Kernel da Microsoft é uma ferramenta que eu não conhecia também, mas é uma ferramenta que foi listada aqui nessa vaga. RAG, que é uma técnica que
tem sido muito mencionada hoje para otimizar os resultados das LLMs. As LLMs, como a gente vê, elas têm um problema que às vezes elas geram respostas que estão muito fora do contexto, e essa técnica RAG, ela vem ajudar justamente nisso, tá? Ela dá um pouco mais de consistência e evita esse tipo de problema nas LLMs. E eles mencionam também outra ferramenta que no caso é o Databricks. Habilidades em Prompt Engineering, que é justamente a criação de prompts para as LLMs. Então é uma habilidade que tem sido também bastante mencionada. Então, em termos de ferramentas aqui na inteligência artificial, a gente tem as LLMs, eu coloquei aqui o símbolo da OpenAI, né, do ChatGPT, mas tem várias outras. PyTorch e TensorFlow, que são tecnologias vinculadas ao Python, geralmente, para desenvolver modelos de IA. Então, são ferramentas, são frameworks, são bibliotecas bastante utilizadas nesse contexto também. Então, quando se trata de IA, eu diria que essas habilidades aqui são bastante solicitadas, dentre outras também. Só citei 3 aqui, mas existem várias outras, tá? E aí, só para fechar, o que que a gente tem? A gente tem que o BI, ele justamente faz essa ponte, ela parte dos dados para gerar informações que, de alguma forma, vão subsidiar as decisões. Enquanto a inteligência artificial, ela consegue analisar padrões nos dados, avaliar esses dados de uma forma mais automática e com modelos mais robustos. E nesse sentido, então, consegue dar um subsídio para o processo de BI nessa etapa justamente de partir dos dados e gerar informações, tá? Então, quando a gente fala de BI e IA, essas coisas elas não são contrastantes, mas elas são complementares em grande medida, porque os processos de IA conseguem subsidiar, conseguem colaborar nos processos de BI. Fazer com que essas áreas se conversem é muito útil para o negócio, beleza? Então era isso que eu queria trazer nesse vídeo hoje. Estamos meio que começando esse tipo de assunto aqui no canal. Então se você gostou, deixa nos comentários, deixa um like, isso é muito importante para a gente saber que esse conteúdo foi útil e continuar produzindo mais conteúdos dessa natureza para vocês. No mais, muito obrigado por estar comigo mais uma vez. Eu espero ver você em breve. Até logo e falou!